Olá pessoal, verificando só um pouquinho da minha conexão antes da gente começar a live. Uma boa noite para todos, para ver se está tudo em ordem com a luz, com tudo que está acontecendo, né? E enfim, me situando aqui junto com o meu material para logo logo aí então a gente começar a live, tá bem? Olá Pan, tudo bem? Dando um tempinho aí para as pessoas também entrarem, se situarem. Vai ser uma live muito bacana, muito legal, tá? Sejam bem-vindos, o pessoal tá aí chegando, então vamos para mais uma live aqui em Psi Eduardo Queiroz, o conteúdo mais interessante, bacana e arquetípico das redes, pode apostar, tá bem? Obrigado por estarem aqui mais uma vez, para quem for ver NGTV mais tarde, ou mesmo no meu canal do YouTube Psicoflix, também dou aqui as minhas boas-vindas, tá? Hoje o tema é super importante para mim, porque, enfim, eu tô aí às vésperas da minha defesa de doutorado. Oi, Dani, tudo bem? Enfim, a tese está pronta, e aí eu quis começar então essa sequência de lives, né, a respeito da experiência de quase morte. Individuação, que é o conceito que eu estou trabalhando em cima da EQM, né, seria o lado psicológico, vamos dizer assim, de autoconhecimento desse fenômeno, né, e também a espiritualidade, porque é um assunto que não tem como você fugir. Né, pessoas que passam. Boa noite, Glau, seja bem-vinda. Muitas das pessoas que passam pela experiência de quase morte, bom, pelo menos as pessoas que eu entrevistei, gente, 100% delas disseram ter alguma experiência de cunho espiritual, tá? Então eu quis reunir as três coisas numa pesquisa, né? A EQM, a individuação, que seria a parte psicológica, que é o processo de autoconhecimento da teoria junguiana e que é o meu eixo, vamos dizer assim, temático da minha psicoterapia, da psicoterapia que eu ofereço, né? E ao mesmo tempo a espiritualidade pelas razões que eu já acabei de explicar, tá? Então vou fazer em três lives, né? O individuação vai aparecer em todas elas porque é uma coisa que é fundamental e vai efetivamente aparecer, tá? Mas hoje é para tratar do que é EQM, e como ela se relaciona com a espiritualidade, né? Falando aí um pouquinho de individuação. Na segunda live, vou destrinchar melhor a questão da espiritualidade nas duas variáveis da minha pesquisa, tá? Que são crença na vida após a morte e dedicação a uma religião. Então, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse sentido, falar também de fenômenos como da sincronicidade, por exemplo, que é um conceito importante que entra nisso, tá? E evidentemente que a gente vai falar sempre aí de ciclos e símbolos, né? De vida e morte, de renascimento. A mitologia tá assim lotada, né? E hoje a gente vai falar de mitologizar a experiência de quase morte, né? E falar um pouquinho da projeção antropomórfica, que depois eu vou explicar o que, que é, e também vai aparecer na segunda live. Na terceira live, eu vou falar do resultado da pesquisa em si. Eu conversei com 20 pessoas, eu entrevistei 20 pessoas, são muitas páginas assim de entrevistas transcritas, são muitos depoimentos, depoimentos longos, tá? Para vocês terem uma ideia, a minha tese na parte teórica ela tem em torno de 180 páginas, né? Quando eu anexo as entrevistas, pula para 500 e tantas, tá? Então é muito relato, é muita coisa interessante, é muita coisa legal que eu levantei e que evidentemente eu vou pincelando também aí algumas conclusões a partir de hoje, tá? Mas a terceira live é para ver esse lado da pesquisa de campo mesmo, tá? E evidentemente para dar um fechamento. Se for o caso, eu faço também uma quarta, não tem problema. Isso é uma coisa que eu tenho usado muito aqui no meu canal do GTV e do YouTube, para meio que fracionar temas que são importantes, que são interessantes e que também dizem respeito a mim, para poder passar para o público de uma forma mais concreta, mais bacana, e mais bem estabelecida. Por isso que eu ando dividindo, tá? Espiritualidade EQM, mitologia, contos de fadas, Star Wars, né? E assim eu vou alterando os temas, tá, pessoal? A minha próxima live eu quero fazer da Branca de Neve, que faz tempo que a gente não faz contos de fadas. A Glau já está aí online, Glau já está convidadíssima para fazer comigo de novo a, a live da Branca de Neve, tá?
Isso posto, galera, vamos partir então para o que é uma experiência de quase morte ou uma EQM. Muita gente se confunde, tá? Muita gente acha que só o fato de você quase morrer já representa uma experiência de quase morte. Não é assim, tá? Eu quando fui coletar, vamos dizer assim, pessoas, né, indivíduos para minha pesquisa, muita gente, eu sofri um acidente, eu quase morri. Eu falei, tá, e que experiências você teve, né? O que você viu nesse momento que você estava inconsciente? Nada, tá? Então isso não é EQM. A EQM, ou a experiência de quase morte, ele é um fenômeno que foi compilado, vamos dizer assim, por um médico chamado Raymond Mood Jr. Ele cunhou esse termo, a experiência de quase morte, ou Near Death Experience, que já que ele é americano, o NDA em inglês, né? E foi ele que cunhou o termo. Por quê? Porque ele começou a ver essa repetição de relatos de pacientes que estiveram muito próximos da morte, ou até em situações médicas, em que os médicos consideram a seguinte expressão: situação incompatível com a vida. Teve gente que chegou nesse nível e voltou, como se costuma dizer. Tá? Então, a EQM por si só, ela já começa muito interessante por causa disso, né? Porque a gente tem aquele hábito comum de dizer assim, ninguém nunca morreu e voltou para contar. Desde 1975, quando o Dr. Raymond Jr. Ele cunha o termo, não é mais assim, tá? O que impressionava era justamente a semelhança dos relatos, tá? Então ele pegou as vivências mais comuns da EQM e compilou isso num livro, um livro famoso chamado Vida Após a Vida, tá? E não Morte Após a Vida, né? Ou Vida Após a Morte, é Vida Após a Vida, tá? É o título dele que ele acho que ele foi muito feliz, né? Ou Vida Depois da Vida. Enfim, né? O que as pessoas então elas acabam vivenciando de forma muito comum no EQM, né? Ver o famoso túnel de luz, né, onde a pessoa vai percorrendo, né, tem aquela luz no final. Contato com parentes mortos, é muito comum as pessoas entrarem, eu vi meus avós, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu conversei com eles, né? A mais comum de todas, que eu diria, que é a experiência fora do corpo, tá? E essa experiência eu acho ela muito importante, eu vou voltar daqui a pouquinho nela. Encontro com seres de luz, eu comecei com o pessoal falando, eu vi Jesus, eu falei com Deus, tá? E vocês ficariam impressionados com a convicção que as pessoas falam isso, tá? Evidentemente que pode não ser Deus, ou pode não ser um sonho de luz, pode ser uma projeção do inconsciente, sei lá. Mas que as pessoas realmente têm uma convicção muito grande em relação a isso, elas têm. Não só de ter contato com seres de luz, com santos, ou às vezes como os espíritas, eu entrevistei alguns, consideram, eu conversei com espíritos superiores, espíritos de luz, mentores espirituais, né? E Jesus e Deus também aparecem muito, tá? Então também essa é uma experiência bem marcante. Agora, como eu falei, né? Então, eu encontrei Jesus na minha EQM. Você pode falar, pô, mas esse cara tá viajando, né? Esse cara teve uma alucinação, teve um sonho. Inclusive tem teorias neurológicas a respeito de drogas, né, que podem ter causado isso nele e ele, né, ter visto uma imagem como essa, como a de Jesus, tá? Ok, a gente tem que admitir isso. Mas e a experiência fora do corpo? Porque foi exatamente esta vivência que começou a chamar a atenção dos médicos. Para vocês terem uma ideia, eu não encontrei estudos da área da psicologia, da seara da psicologia, sobre a experiência de quase morte. Todos os meus estudos, que estão no meu estudo da arte, né, que eu pesquisei, que é o meu referencial teórico, todos eles, ou a grande maioria deles, tem cunho neurológico. Os maiores especialistas em pesquisas sobre experiência de quase morte hoje em dia são neurologistas. Tá? O Bruce Grayson, que é um desses, talvez o maior especialista em EQM da história, é um médico neurologista. E o próprio Raymond Mood Jr. também era médico. Então é curioso a gente encontrar menos racionalismo científico na medicina do que na psicologia. A psicologia sempre foi mais aberta aos estudos da espiritualidade, né? Porque a gente também estuda as crenças das pessoas e como isso afeta a psique, né? Como é que isso afeta a saúde mental da pessoa. Ninguém aqui quer provar a existência de coisa A ou coisa B, vida após a morte, ou a existência de espíritos. Tá?
Mas na psicologia, o mundo interno do indivíduo, aquele que ele vive no inconsciente, e sobretudo na abordagem junguiana, que é a psicologia analítica, é tão ou mais importante do que o que ele vive no mundo externo, tá? Então, aquilo que se vive internamente também é uma verdade psicológica para aquele indivíduo, mesmo que ele seja um esquizofrênico, né? Eu sempre dou um exemplo dos meus alunos nas aulas, em que eu falo assim, o Jung uma vez, é a primeira vez que ele conversou com a Marie von Frank, que é a principal seguidora dela, que assim, principal para mim, tá? Que é a que eu mais gosto. Uma vez ele virou para ela e virou, falou assim, no primeiro contato deles, né? Assim, eu tive uma paciente que esteve na Lua. Ela falou assim, o senhor quer dizer que, então, o senhor teve uma paciente que acha que esteve na Lua? Ele falou assim, não, não, ela esteve lá. A Von Fran, naquele momento, falou assim, esse homem é louco. Como é que ele pode fazer uma afirmação dessa? E depois ela entendeu que o Jung ele tinha uma tamanha valorização do mundo interno dos seus pacientes, que quando eles traziam, ele tratava como verdade, tá? Isso para quem é profissional de psicologia hoje em dia, para quem não é leigo, é uma coisa rigorosamente normal, mas antes não era. Os psiquiatras confrontavam aquilo que os pacientes traziam, ainda que acredita-se hoje, né, se eu estou lidando com alguém que está em delírio, que está em alucinação, eu não posso virar para a pessoa e falar assim, você está viajando, está delirando. Ela nem vai acreditar em mim. Então, isso tem que entrar no delírio do paciente e tentar compreender o que tem lá para ajudá-lo, tá? Então, mesmo quando é um conteúdo de uma pessoa que não sofre de uma psicopatologia, a gente tem sim, porque aquilo é uma verdade, uma vivência real, aquilo efetivamente aconteceu, tá? Então tem essa valorização. O que acontece então com a experiência fora do corpo? É uma experiência inconsciente, como essa que eu estou dizendo para vocês? Tem indícios e evidências que dizem que não. Tá? Por quê? O que chamou a atenção dos médicos? Então está lá o cirurgião na sala, ao lado de onde estava o paciente, em coma, ou em cirurgia, ou inconsciente de alguma maneira, ou até já considerado morto e posteriormente seria ressuscitado, numa outra sala. Tá? Quando essa pessoa volta e toma consciência, ela é capaz de descrever detalhes, roupas, conversas, do que foi dito na sala enquanto ela estava em coma, numa sala diferente. Então os médicos começaram a entender que procurar explicações de, sei lá, foi resultado do coma induzido, das drogas do coma induzido, né? Foi uma alucinação, é outra droga que nós ministramos que provocou esse tipo de reação? Não, não tem como. Se eu estou relatando algo que efetivamente aconteceu no momento em que eu estava inconsciente, não tem como ser delírio, porque pertence à realidade externa, tá? Então a EQM ela chama atenção muito por conta disso. Só que assim, pouco se estuda a EQM da, 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 no âmbito científico da psicologia. É praticamente só estudos médicos. Eu achei alguns psicológicos, mas eles tinham mais relação então por que você acredita nisso, acredita naquilo, qual o impacto para suas crenças, né? O meu estudo eu queria que fosse algo voltado para o autoconhecimento. Para mim, assim, na minha tese, a EQM é um elemento disparador de um processo muito profundo de autoconhecimento, tá? Via individuação, que é a linha junguiana para que nós nos autoconheçamos, né? Para que a gente se afaste mais do ego social, vamos chamar assim, e nós nos aproximemos mais do self, que é o si mesmo. Tá? Vencendo aquelas incongruências que nós sentimos em relação ao mundo. O mundo não deixa ser quem eu efetivamente quero ser, né? Ou a família, ou a cultura, por exemplo. A individuação é a gente se livrar dessas amarras para ser nós mesmos. E eu acho que a individuação é um grande convite para isso via EQM. A EQM ela vira o sofrimento mobilizador que coloca a gente na jornada do herói, que coloca a gente para se autoconhecer. Tá? Vale dizer o seguinte, gente. As pessoas que têm a EQM e que eu conversei, quando eu pergunto sobre crença, vida após a morte, ou enfim, sobre espiritualidade, eles falam assim, não é que... para mim foi uma confirmação. Isso é engraçado, porque o Fernando parece acometer pessoas que já têm alguma espiritualidade, né? Ou que já tiveram em algum momento da vida. E aquilo vira um despertamento, a pessoa passa a se reinteressar pela,
pela religião ou pela espiritualidade. Então, é extremamente comum pessoas que passaram por essa experiência tornarem-se mais espiritualizadas. E elas trazem uma convicção muito forte de que o mundo espiritual, que aquilo que elas vivenciaram, que a vida após a morte é efetivamente uma certeza para elas. Eu diria para vocês que não é mais uma questão de fé. Eu tenho fé que isto é verdade. Não. Essas pessoas são muito convictas, porque é a coisa da vivência. Uma coisa é eu falar para você, eu vi um disco voador. Né? Outra coisa é você ver um disco voador. Tá? Se eu falar que eu vi um disco voador, você provavelmente vai duvidar de mim. Né? Quando eu falo que eu tenho uma experiência espiritual, acontece a mesma coisa. Então é muito difícil, às vezes, a gente conseguir se desvencilhar desse tipo de coisa. Né? Então, mas assim, gente, realmente, para quem vive, vira uma verdade. Assim, não precisa da religião, não precisa dogmático. E por que que eu também percebi muito claramente a individuação nessas pessoas? Porque o, a convicção é tão grande, né? E as mudanças também são tão profundas, ninguém sai o mesmo. Quer dizer, você teve uma EQM e voltou, você não volta a mesma pessoa. É uma outra pessoa, um divisor de águas muito grande, é uma nova pessoa que vai ter que nascer dali. Tá? E sempre muito espiritualizada, com essa espiritualidade muito consistente, muito intensa, e com uma verdade mesmo que ela carrega em si mesmo de que existe vida após a morte, tá? É claro que as pessoas, quando voltam, elas têm muitos questionamentos existenciais, e provocam muitas mudanças perante a vida. E foi isso que eu quis avaliar também, foi isso que eu quis estudar. O que, que mudou? Né? Não só o autoconhecimento, mas a mudança de atitude perante a vida. Né? Como, por exemplo, a própria valorização da vida. Né? Então, tem pessoa que fala, opa, preciso valorizar mais. Tem gente que muda de hábitos, de trabalho, com a família, levar uma vida mais saudável, mais leve. É muito comum, até porque tem gente que experiencia, dizem uma sensação assim incrível de bem-estar durante a EQM. Tá? Tem gente que não quer voltar. Eu não quero voltar, né? E meio que as pessoas, quem elas visualizaram durante a experiência, meio que mandam de volta, né? Mas é muito comum esse discurso. Não, era tão bom que eu não queria voltar, que eu não queria retornar, tá? Então, eu digo, e eu disse isso na tese, eu acho praticamente impossível uma pessoa ter uma experiência como essa e não fazer um autoquestionamento e não se rever, não se revisitar. Então, certamente a partir daí é que as pessoas vão participar desse processo e vão se autoconhecer, ainda que elas não percebam. Porque eu também falei com muita gente, e eu faço uma pergunta sobre o sofrimento mobilizador, essa experiência impeliu ela a mudanças, e nem sempre a resposta era positiva, mas mais na frente no questionário, a pessoa em outras respostas, ela deixava claras essas mudanças e essas modificações, tá? Mas é claro que, evidentemente, aquilo ficava uma coisa muito marcada. Né? Enfim, vamos em frente. EQM, espiritualidade e psicologia. Tá? Eu vou tratar a EQM aqui, gente, como um numen. O que é um numen? Tá? Um numen é uma expressão tipicamente junguiana da psicologia analítica, né? Que é uma experiência que, ao mesmo tempo que ela é religiosa ou espiritual, tá? Ela também é uma experiência psicológica e, mais especificamente, arquetípica. Então, o fenômeno do numen, evidentemente, que fica muito mais próxima, né, de uma, vamos dizer assim, uma questão psicológica e, ao mesmo tempo, espiritual, né? E, pô, isso aqui deve ser legal para eu me conhecer, tá? A IQM, idade, regra, muda o comportamento da pessoa? Muda, Marli, muda muito. Uma das coisas que eu levantei, até minha orientadora bateu muito na tecla, assim, ver as mudanças de atitudes, né? Ver como é que as pessoas se modificaram, ver como é que está a questão dos valores, né? E é interessante, você também perguntou, aí religião e espiritualidade, né? Um influencia o outro. As pessoas que têm EQM, e isso é muito curioso, isso está nas conclusões da tese, eu dando spoiler aqui. É, quem passa pela EQM desapega da religião e se apega mais à espiritualidade. São pessoas que começam a ter uma vivência muito própria.
Então elas vão abandonando os tradicionais dogmas religiosos e vão se alimentando das próprias crenças, partindo das próprias experiências. Não que elas desprezem os ensinamentos religiosos ou as crenças que elas tinham anteriormente, mas elas ficam mais questionadoras, viram uma fé muito mais raciocinada, né? Uma fé muito mais trabalhada, eu diria, muito mais estudada. Porque assim, é incrível como as pessoas, depois de passarem por essa experiência, vão atrás de livros, vão atrás de literatura, vão atrás de informação para saber o que, que elas passaram. E de uma forma muito individualizada, muito pessoal. Então, a pessoa que passou pela EQM, ela tem uma visão da própria espiritualidade num cunho pessoal, o que conversa com o processo de individuação. Então, assim, eu quero ser eu mesmo. É muito difícil eu ser eu mesmo e, ao mesmo tempo, ter que seguir dogmas religiosos. Fica uma coisa incompatível. Então, vai gerar uma incompatibilidade e isso gera neurose. Não é o que queremos, tá? Então, a pessoa se desapega. Fala, existe alguma coisa. Eu vivi alguma coisa nesse sentido. Eu não sei o todo. Eu não tenho aqui o segredo da vida, tá? Mas eu sei que tem alguma coisa lá e eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vivenciei. Então a pessoa está mais à vontade para se expressar de forma muito pessoal em relação à religião, tá? E eu diria que é uma experiência arquetípica, por quê, gente? O conceito de inconsciente coletivo de Jung, tá? Toda a produção psíquica humana está lá, compõe a cultura, a arte, né? Tudo que nós projetamos no nosso psiquismo, todo o material psicológico, ele vai se repetindo a ver durante gerações da gente. E gente, nós somos como se fôssemos rádios ali antenados com alguma coisa ali para captar ali, né, para buscar alguma coisa, né? É o exemplo sempre que eu dou dos sonhos, né? Uma vez me trouxeram um sonho em sessão com uma coelha e um urso enorme. Quer dizer, o que isso tem a ver, né? A pessoa sonhar com uma coelha enorme e um urso enorme, né? Olha que interessante, o urso é uma representação de uma deusa grega, que é a Ártemis, né? Enquanto que a coelha é outra deusa, que é a Afrodite, né? Então, assim, são deusas quase que opostas em alguns conceitos, né? Aquilo representava uma dúvida. Então, aí você vê, é o arquétipo dessas deusas numa outra forma, na sua forma animal, né? Porque os deuses assumiam formas de animais, muitas vezes, né? Ou tinham um animal símbolo. Então, são representações da mente humana, do coletivo da psique humana, que aparecem nos sonhos, tá? No meu entender, como há também esta repetição, então, eu tive a experiência do fora do corpo, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, né? Eu vi seres de luz, eu também, eu também, eu também, eu também. Que foi o que o Raymond Moody Jr. fez. Ele falou, pô, tem gente repetindo isso toda hora, né? Então, até pelo entendimento da sincronicidade, né, das coincidências que efetivamente não existem, para um junguiano, pelo menos como eu, a gente percebe que o inconsciente coletivo tem alguma interferência, ele tem alguma relação com essa experiência. E aí a gente tem que chamá-la de numen, porque tem essa conotação espiritual ou religiosa, tá? Você também pode chamar de experiência luminosa, ou seja, tem uma experiência arquetípica, espiritual ou religiosa, né? Mas que tem um componente psicológico envolvido, tá? Então, como é que eu exploro isso na minha tese? Né? A EQM como um fenômeno de conteúdos arquetípicos em movimento, manifestado numa espiritualidade vivenciada por aqueles que passaram pela experiência e não apenas pautada nas crenças das pessoas. Tá? Uma dinâmica que revela arquétipos típicos do ciclo de vida e morte e pessoas que modificaram sua espiritualidade em razão da experiência e que rejeitaram respostas prontas para as mesmas. Essas pessoas foram atrás das suas respostas. Ninguém veio e falou assim: olha, a verdade está aqui. Tá? Não, está na Bíblia, está no Evangelho, está no Corão. Não, as pessoas foram buscar suas respostas, né? O seu movimento, tá? Enfim, é uma experiência para mim de autoconhecimento, né? Através da individuação, tá? Uma das minhas hipóteses é essa, né? Que eu levanto na tese, minha tese é exploratória. Então, eu não confirmo hipóteses, tá? Eu as levanto, como por exemplo, a EQM ser um gatilho para a individuação, tá?
Inclusive tem um livro sobre morte da psicologia, que é da Liliane Feringhorn, que é outra junguiana maravilhosa, né? E quando eu peguei esse livro na mão, eu quase me emocionei, porque uma das frases que mais me marcaram foi dela: morrer é individuar-se. Tá? Então, já os pós-junguianos já consideravam a morte ou a experiência de morrer, né, como um processo de individuação. A grande individuação, né? Quer dizer, a grande revelação sobre mim mesmo. Individuar-se significa chegar ao todo, a sua totalidade mental e psíquica, a totalidade do autoconhecimento. Né? Então, para esta pós-junguiana, a individuação ela se torna algo. A morte se torna a própria individuação, né? A grande revelação, né, de quem nós somos, de onde a gente veio, para onde nós vamos. Né? Então, tem esse grande entendimento que o fenômeno da morte é isso. Tá? Depois eu passo direitinho essa literatura para quem quiser dar uma olhadinha. Tá? Bom, eu queria falar um pouco dos problemas também que eu enfrentei para pesquisar IQM. Mas antes de eu responder essa pergunta aqui, por que junguianos não acreditam em coincidências? Porque elas não existem. Tá? O que acontece? Para o Jung não existem coincidências, tudo está interrelacionado, tá? Então, assim, se há uma repetição de eventos na sua vida ou em torno de você, por exemplo, você sempre ouvir a mesma música, você pensar em alguém, a pessoa te telefonar, né? Esse tipo de coincidência não existe para o Jung porque ele acha que é uma comunicação inconsciente. Da mesma forma que eu capto os elementos, né, os conteúdos do inconsciente coletivo e trago para mim, como nos sonhos, por exemplo, no exemplo que eu trouxe para vocês, um inconsciente pessoal, o seu, o meu, de qualquer outra pessoa, pode se comunicar com outro inconsciente de outra pessoa. Tá? Eu diria para vocês o seguinte: neste momento, nessa live, tem 23 pessoas aqui comigo. Né? Não há uma comunicação exclusivamente consciente. Quando nós estamos em consultório, conversando com o paciente, não é uma comunicação exclusivamente consciente. Os inconscientes também se comunicam, só que nós não percebemos, porque é em nível inconsciente. Tá? Então, por isso que às vezes você pensa em alguém e ela te liga. Mas como é que isso aconteceu? Né? Ou você sonha com alguém, a pessoa no dia seguinte aparece. Tá? Vocês já vinham pensando um no outro e parece que é uma frequência, né? E um comparava muito com o rádio. Eu comparo com a internet, tá? Mas é como estações de rádio que entram na mesma frequência, a gente se comunica via a grande rede que é o inconsciente coletivo, tá? Por isso que não existem coincidências. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tá? O que é mania de psicólogo, né? Ficar atrás dos porquês, tá? Sim, Wellington. Para algumas pessoas pode ser uma comunicação espiritual, sim, tá? Ou pode ser um evento luminoso. Aí vai variar muito das crenças de cada um, né? O que cada um cultiva, tá? Enfim, os problemas, tá? Como eu falei para vocês, há um racionalismo científico muito grande, tá? Qual o problema do racionalismo científico? Ele vem lá do iluminismo. Porque a gente teve um grande período, vocês sabem, de Idade Média, a religião dominando as sociedades, fazendo manipulação de massas. Toda aquela história que a gente conhece que usavam da fé alheia para conduzir as massas. Né? Com o iluminismo, a gente foi rejeitando esse tipo de coisa e foi absorvendo mais a razão do que uma fé cega no que aquilo estava dizendo. A ciência vai evoluindo, então, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, e a ciência e a tecnologia vão ganhando um espaço enorme. Tá? Então, para muitas pessoas, religião é enganação, é tapeação, isso aí não existe. Melhor confiar na ciência. Tá? Hoje se fala em negação, justamente negação científica, porque algumas pessoas parecem estar naquele tempo, tá? Então, por este lado, é bom. Agora, tem um lado ruim aí. Nós perdemos muito da nossa capacidade de imaginação ativa, de criação, de fé, de espiritualidade, né, que daqui a pouco eu falo por que isso é muito tão importante também, tá?
Mas, assim, promover estudos dentro do âmbito científico a respeito de espiritualidade virou um tabu, virou um problema, tá? Eu jamais na minha tese vou poder afirmar, olha, isto existe, isto não existe, isso está certo, isso está errado. Eu não tenho como provar isso cientificamente, tá? Mas eu tenho como pesquisar elementos científicos dentro de um fenômeno espiritual e avançar um pouco mais na verdade, dar a minha contribuição na verdade. O que eu realmente gostaria de ver é esse encontro maior, entre a espiritualidade e as religiões e a ciência. Eles estão muito água e óleo, são duas áreas que ainda estão muito heterogêneas, precisa homogeneizar um pouco mais. Né? Eu acho que a ciência precisa estudar mais os fenômenos espirituais, precisa estudar mais as religiões, para que efetivamente a gente consiga ter mais verdade sobre isso. E aí sim você tem mais condições de acabar com o manipulamento religioso de massas, que a gente vê acontecer aos montes aqui no Brasil e em tantos outros lugares do mundo, tá? Então a gente precisa realmente tomar esse cuidado. Então, esse foi um lado difícil, tá? Tanto que não tinha estudos de psicologia praticamente sobre o assunto, tá? Uh, e as pessoas têm uma certa resistência em falar da experiência, tá? Até antes dessa live, um paciente me perguntou, você vai falar da sua? Eu falo, não, não vou. Tem alguma coisa que eu ainda não identifico muito bem, que realmente trava a gente de falar da própria experiência, tá? Mas no geral, como eu falei, o exemplo do disco voador, ninguém que vê um disco voador fica muito à vontade para falar. Então quem tem EQM também não fica muito à vontade, porque fica parecendo maluquice, tá? Eu acho que a evolução do homem um pouco. O excesso de racionalismo é um pouco isso, viu, Marli? É por isso que atrapalhou um pouco da comunicação, tá? Olha, Wellington, eu acho que a abordagem transpessoal sempre teve esse mote, assim, sempre teve essa característica, viu? Não é que ela está indo, ela sempre foi assim um pouco, né? Aliás, a transpessoal e a abordagem são as únicas que realmente vão considerar um pouco de espiritualidade. TCC eu não vejo como, apesar de não ser conhecedor da abordagem, e uma psicanálise freudiana muito menos, porque o pai da psicanálise era ateu. Então fica bastante difícil. Né? O Freud escreveu o mal-estar da civilização descendo a linha nas religiões. Tá? Então o Freud ele é do time dos racionalistas científicos. Tá? Uh, mas enfim, uh, acho que as grandes dificuldades foram essas, tá? E dou aqui para vocês ó, a pergunta do problema da minha pesquisa, né? Procura-se assim responder a pergunta, dois pontos. Que características tem a presença de espiritualidade no processo de individuação de indivíduos que passaram pela experiência de quase morte? Então foi isso que eu estudei, né, com eles, né? O que aconteceu com eles, né, espiritualmente e psicologicamente em relação à individuação, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, eu trato a EQM como um fenômeno arquetípico e do inconsciente. Tratar como um fenômeno arquetípico inconsciente não quer dizer que eu não trate a EQM como também um fenômeno espiritual. Muito pelo contrário, tá? Eu acho que cabe no mesmo espaço. Não, Láudio, a morte não precisa ser necessariamente por causas naturais. Eu entrevistei pessoas que sofreram acidentes, como um atropelamento, por exemplo. Eu conversei com gente que se afogou, eu conversei com gente que teve acidente de carro, ou que aconteceu alguma coisa em cirurgia, ou com doença rara também. Teve um indivíduo muito específico que me chamou muita atenção, que ele teve uma doença rara e bastante grave, né? E, enfim, não precisa ser uma coisa assim natural, não, tá? Para obter benefícios, eu não entendi muito bem tua pergunta, Láudio. Eu não sei se é pela experiência que para muitas pessoas é prazerosa, né, e precisa ser por causas naturais. Né? Não vejo dessa forma, tá?
Mas depois aí, se você quiser reformular a pergunta, a gente manda ver, tá? Bom, então a EQM como um fenômeno arquetípico inconsciente, tá? O que eu pergunto? Não seriam as vivências de EQM conteúdos arquetípicos em movimento inconsciente coletivo que eclodem nas consciências de quem passa pela experiência? Para mim é muito isso, tá? É como eu falei para vocês. Então, tem algum elemento lá. Os padrões de percepção psíquica comuns a toda a humanidade, os arquétipos, tá? Que podem estar em diversas formas, como eu expliquei no caso da. Se eu sonho com Afrodite, se eu sonho com uma coelha, provavelmente é o mesmo arquétipo, né? E aquilo que ele representa. Eu falei da Branca de Neve. A Branca de Neve é uma representação da Afrodite no Contos de Fadas. Tá? Ela e Afrodite e Eva são as mesmas personagens, praticamente. Tá? A Eva ainda dá para comparar mais com a Pandora, para vocês verem também. É um outro exemplo. Tá? Pandora é a primeira mulher. Tá? É a primeira mulher na mitologia grega, enquanto a Eva é a primeira mulher na Bíblia, né? Na crença cristã aí para muitos, tá? Enfim, então a EQM está lá, nas suas formas, nos símbolos de morte e renascimento, ou só de morte, ou espirituais, que a gente, porque ela é rica, ela é cheia de detalhes, né? Então tem muitos símbolos que a gente pode relacionar com a EQM, muitos deuses gregos, né? Por exemplo, a ideia é chegar ao self, né? Então aquela coisa do pleno autoconhecimento, né? E o self é considerado pelo Jung o Deus interior, é Deus dentro da gente, né? É o grande regente. Então sonhar com Jesus, por exemplo, é sonhar com o self, né? É ter uma relação com o próprio self que está representado ali na figura de Jesus, por exemplo, tá? Só para deixar claro a questão do arquétipo, vou ler aqui uma definição do próprio Jung, tá? De 1959. Ele diz assim: o arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através da sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. Então, é por isso que a minha experiência com o arquétipo é muito pessoal. Eu posso sonhar com a Afrodite, posso sonhar com uma coelha, posso sonhar com a Afrodite ou com a Branca de Neve, tá? Eu posso sonhar com Jesus ou com outro símbolo do self, tá? Então, é por isso que eu estou aqui considerando a EQM como esse tipo de fenômeno, tá? Arquetípico e inconsciente, tá? Uh, enfim, todos esses conteúdos manifestados pela EQM, eles têm, para mim, eles têm a raiz do inconsciente coletivo. Vem de lá, tá? Mas é o que eu falo, gente. Dá para fugir da espiritualidade, das crenças desse lado? Não, não dá. Porque, como eu falei, é muito marcante, é muito forte. As pessoas voltam com uma convicção realmente muito intensa, impressionantemente grande, né, em relação a todo mundo com que eu falei. Falo assim, não, para mim isso aí só confirmou. Agora eu não tenho dúvida mais de que existe a vida após a morte, tá? Isso foi realmente uma coisa muito marcante para mim, tá? E falando agora também um pouco lá do racionalismo científico, né, que eu falei que a gente precisava também se afastar um pouco desse excesso, né, de racionalismo. Como é que Jung vê a espiritualidade? Por que nós precisamos dela? Porque é uma demanda psicológica, é uma demanda psíquica. Tá? Por quê? Porque a alma humana ela demanda transcendência. A personalidade humana tem que transcender. Tá? E a individuação é este processo. Tá? É transcender porque é abandonar todas as questões egóicas, egoístas, sociais, culturais, né? E ir rumo ao si mesmo. Tá? E, poxa, isso é uma mudança muito grande, tá? Então, obviamente que a EQM também é uma experiência transcendental, tá? Em que eu saio do lugar comum e tenho uma experiência fantástica, fora do comum, sobrenatural, espiritual, parapsicológica, transpessoal, pró-vida. Quer dizer, aí o arquétipo ele vai ter muitas matizes nesse sentido, tá? Então, por isso que a gente tem que entender que é uma demanda, tá? E aí é que tá. Porque a espiritualidade, se bem vivida e de forma saudável, como eu acho que essas pessoas que tiveram QM
tiveram, passaram, ela tende a ser muito salutar, ela tende a ser muito boa. Tá? Agora, é a tal história, né, gente? Tudo em excesso faz mal. Então, o fanatismo religioso, a fé cega nos dogmas, é extremamente perigosa para as pessoas, é muito perigoso para os indivíduos e realmente te tira do si mesmo. Quer dizer, você fica seguindo um padrão, você fica seguindo o rebanho. Enquanto a função da individuação é te tirar do rebanho, é você ser um pouco de ovelha negra, né? Você ser você mesmo. A sair daquilo que estão te pedindo e você realmente concretizar o seu ser. Vejam como isso é transcendental. Né? Então, assim, às vezes as pessoas chegam num ponto de vida em que as coisas que estão no externo ficam insuficientes. Porque assim, onde eu vou ter. Então, eu quero ter filhos, eu quero me casar, eu quero ter carreira, eu quero ter dinheiro, eu quero ter estabilidade financeira e aí vai. Tá? São formas também de autoconhecimento, de crescimento e até de transcendência. Só que aquilo, uma hora, não é suficiente. Tá? Então, assim, por mais que a pessoa ganhe reputação, nome, dinheiro, status, etc., ela ainda tem aquele. Porque isso não é uma verdadeira transcendência. Tá? Isso ainda está no plano muito material, muito concreto. E a psicologia, ela trata do abstrato, ela trata da alma humana. E você não vai satisfazer o espírito humano, seja qual for a sua crença, mesmo que você seja um ateu, e o espírito humano para você não passa da mente humana, evidentemente que a gente precisa ter essa necessidade de ir para lá. E quando eu não consigo fazer isso, eu me frustro, entenderam? Deixa eu só ver a pergunta da Amanda. Olha, não peguei ninguém que tivesse tentado suicídio ou autoextermínio. Não tinha esse sentido, não. Mas eu não acho que uma pessoa que tente o suicídio e volte não possa ter uma EQM. Eu acho que pode. Tá? A gente também precisa quebrar muito a questão do tabu sobre o suicídio também, que é uma forma de morte. Tá? Não é legal, evidentemente, que é um drama, é uma tragédia, uh, mas a gente tem que parar de demonizar muito também a pessoa que comete suicídio. A gente precisa parar de botá-la ou como um demônio ou como fraca, tá? Porque a gente não está na dor, tá? A gente não está na pele da pessoa para saber. E o suicídio não é uma tentativa de acabar com a vida. O suicídio é uma tentativa de acabar com a dor. É, é que a pessoa realmente não vê mais saída para aquilo, tá? Então, uma pessoa que tenta o extermínio, mas não consegue, eu vejo sim que tem por que ter uma química. Aliás, tem muito motivo para isso. Né? Porque vejam, eu também entrevistei pessoas que não praticaram suicídio, mas que estavam no movimento autodestrutivo. Né? Às vezes até nessa busca excessivamente material, de excesso de trabalho, ou a própria pessoa se colocou é, é, ela se colocou assim, sabe, como uma pessoa autodestrutiva, enganosa, eu trabalhava como vendedor, tal, e eu tapeava mesmo, eu mentia mesmo para poder vender, né? E a experiência muda. Então eu não posso mais trabalhar que nem louco, né? Ou seja, a minha transcendência estava sendo buscada no local errado, eu preciso buscar de uma maneira mais saudável, tá? Ou, pô, que vida imoral, não é legal, vou trabalhar de uma outra forma, tá? Eu vou reformular isto, tá? Isso também é de cunho espiritual. As religiões são doutrinas morais, basicamente, né? Então, eu acho que evolução moral com crítica também uma característica de QM, é o que traz muito disso para as pessoas, tá? E realmente acaba sendo muito legal, tá? Não, Wellington, não sei, porque algumas pessoas passam e outras não. Essa resposta eu não tive, tá? Então, assim, gente, qual a nossa tendência? Transferir a demanda psíquica para algo de significado mais elevado, tá? Do que por coisas fúteis ou insuficientes para esse papel. Quando eu faço isso, eu gero neurose. Eu não posso ficar só numa coisa que não tem importância. Ou pior, eu começo a migrar para drogas,
paixões, e outros elementos que mexem com todos os nossos neurotransmissores, com as nossas paixões, com os nossos instintos, né? E aquilo acaba fazendo a gente ter uma sensação de transcendência. Mas é falso. É o que a droga faz. O cara lá fica loucão, pô, tive uma experiência fantástica, tal. Quando ele volta, ele fala, meu, aquilo foi só uma viagem, tá? Então a gente não pode ter isso. E ainda acho que a espiritualidade é um caminho seguro, desde que seja uma fé raciocinada e crítica, tá? Pode, Pan, pode ser um caso de QM, mas a pessoa tem que trazer alguma lembrança, tá, dessa experiência depois que ela volta do coma, tá? Ah, mas depois elas falecem. Tá, aí a gente, sem o relato, não tem como saber. A gente não tem como saber se ela teve uma EQM antes, né? Aí ela teria que manifestar, não tem jeito, tá? Então a ideia é um pouco essa também, né? Eu acho que a EQM ela vem levantar um pouco, olha, a espiritualidade é importante, é uma demanda psicológica, é um lado para ser explorado, a personalidade humana precisa disso, tá? E a gente está cavucando isso no racionalismo científico que a gente não acha. Então, acho que a espiritualidade é um caminho. E quando não no racionalismo científico, como eu falei para vocês, em algo inadequado. Então, a pessoa se apaixona por alguém, por exemplo, ela acha que ela está transcendendo. Não está, só está apaixonada. Acaba a paixão, acaba o aprendizado, a transcendência? Não. O amor pode fazer transcender. A dedicação à família, ou mesmo a uma pessoa. Eu acho que os atos de amor ajudam na transcendência, mas as paixões desenfreadas, não, de jeito nenhum, tá? Muito menos drogas, tá? Os antigos gregos diziam, né, que se entorpecer era uma maneira ilícita de se atingir aos deuses, tá? Agora, o próprio Jung, gente, chegou a considerar as religiões como um sistema terapêutico. Ele escreve isso, tá? Ele fala, as religiões são sistemas terapêuticos. Jung chega a mandar a gente para você precisa ir na igreja, você precisa rever sua religião, né? O Jung tinha essa coisa de estimular, tá? Então, gente, aonde que eu quero chegar? Tá? Transcender numa boa e com saúde, tá? E a religião tem que também fazer um pouco esse papel que a gente sabe que não faz, tá? Mas veja como é parecido, né? Então, qual o princípio da psicanálise? É a fala do paciente. Voltando lá para Anaó, o paciente símbolo do Freud, né? E do Breuer, né? Que cunhou a definição da psicanálise, a cura pela fala, tá? Uh, então precisamos falar sobre o assunto, né? A gente precisa colocar isso, né? Senão a coisa não vai. E o que é uma confissão católica? Se não uma tentativa de cura de uma angústia ou de uma ansiedade pela fala, pela confissão ao padre. É. Então a pessoa vai ao psicanalista, fala e sai leve. A pessoa pode fazer isso da mesma forma no confessionário do padre, tá? Só que o padre não dá tratamento, tá? O padre só dá a reza para você se autorregular e ficar em paz com a sua própria espiritualidade, tá? E a psicanálise, por sua vez, não, essa dá efetivamente uma, é, um tratamento, né, um viés de caminho de autoconhecimento, tá? Não que o padre não pudesse dar em algum momento em aconselhamento, poderia, tá? A religião também é um veículo de autoconhecimento, ok? Mas eu digo para vocês o seguinte, eu gostaria de ler mais um trecho. Em uma EQM, considera-se sobreviver ao impossível um estímulo claro para a busca do sentido da vida. Mas isso não está apenas na compreensão de símbolos, mas também na vivência dos mesmos. Jung via na espiritualidade e nas religiões oportunidade de seus pacientes vivenciarem os símbolos. E é isso que eu vejo na EQM. Uma vivência de símbolos de morte e renascimento, uma vivência de símbolos espirituais, de símbolos religiosos, tá? Então não é só o contato. Quando você vai a um evento religioso, uma missa, por exemplo, uma palestra espírita, qualquer evento desse tipo, você não está vivenciando nada. Você está ouvindo, você está aprendendo, você está assim refletindo, né? Você está fazendo essa série de coisas, tá? Mas não vivenciando. A IQM não. A IQM ela é uma vivência, tá?
É isso que eu gostaria de deixar claro aqui, tá? Não é um sonho simplesmente, é uma vivência. E eu estou dizendo, eu estou afirmando isso porque é o que as pessoas afirmam que passaram, tá? Ninguém vem com a sensação, tive um sonho, né? As pessoas vão viver alguma coisa. E era muito verdadeiro, era muito real, tá? E era muito bom. Geralmente são coisas, elementos que vêm ali, tá? Então acho que também essa oportunidade de autoconhecimento via EQM e espiritualidade, individuação, passa muito por isso, né? Vai muito, né? Por esse caminho, tá? Até uma definição aqui do Jung nesse sentido para vocês, ó. O crente tem na igreja, ainda hoje, a ocasião de viver os símbolos. Basta pensar no sacrifício da missa, no batismo, na Imatio Christi, imagem de Cristo, e em muitas outras coisas. Mas viver e sentir o símbolo desta maneira pressupõe a participação viva do crente, e é ela que falta frequentemente ao homem de hoje. Então, assim, vejam, tem gente que vai à igreja, reza, ou vai a qualquer outro evento religioso, tô bem, tá legal. Não, não tá. Cadê a prática? Cadê a mudança de atitude? Né? Cadê a aplicação disso tudo no seu dia a dia até que você vá novamente a esse evento religioso? É como psicoterapia. Eu falo para os pacientes, né? Não é só vir aqui falar comigo 50 minutos por semana. E o que você faz depois disso? O que você promove de mudanças com as suas tomadas de consciência? Né? Cadê aquela mudança que está procrastinando faz tempo? Tá? Ah, olha, Fernando, eu acho que sim, viu? Eu não entrevistei pessoas assim, Fê, mas o Fê é o Fê Rossini, tá, meu amigo? Então, assim, mas eu tenho impressão de ter visto entrevistas, né? Aí não material científico de pesquisa, mas eu tenho impressão de ter visto entrevistas em pessoas que realmente falam que não acreditavam em nada e passaram a acreditar. Talvez esteja também no livro do Mood Jr., que cunhou o termo, mas o livro também não é científico, tá, gente? Ele é uma compilação dos relatos, tá? O próprio autor assume isso no começo do livro, tá? Então é isso também, tá, gente? Então a gente não pode ver a espiritualidade só naquele momento que eu vou rezar, ou enfim, que eu vou fazer os meus ritos e rituais, né? A espiritualidade é uma coisa para ser vivida, é uma coisa atitudinal, né? Que mexe inclusive com essas mudanças morais também, né? E ao mesmo tempo, as religiões também deveriam ter a mesma coisa, né? Eu não posso ter esse conforto, pronto, mil e uma, vou lá, rezo, pá, resolveu. Paguei minha dívida com o universo. Não é bem por aí, né, pessoal? Vamos combinar, tá? Então, tá? Eu acho que as pessoas despertam justamente para ter essa mudança de atitude, tá? Então é o seguinte, gente, assim. E o que seria então uma EQM se não uma vivência espiritual que nos convida a aprofundarmos nosso conhecimento sobre aquilo que ainda nos é invisível, tá? E aí eu pego muito a questão do racionalismo científico, porque a gente despreza aquilo que a gente não enxerga. Então, um dia o homem apostou que, sei lá, que a peste X negra, a gripe espanhola, era um castigo divino, quando eram vírus, bactérias ou outros micro-organismos que a gente não conhecia, que a gente não via, não tinha como ver, né? Então a gente sempre tem o hábito de mitificar demais o invisível, né? Como se não houvessem coisas invisíveis que têm padrão científico, ou vocês veem eletricidade, tá? A gente fala em energias espirituais, por exemplo, todo mundo se impressiona, né? Pô, será? Né? Mas o que é eletricidade se não uma energia invisível? Né? O que é o magnetismo se não uma energia invisível? Né? Será que a gente também não tem muitas essas energias em volta da gente, atuando? Né? Então, vejam, tem muita coisa para estudar nesse sentido, tem muita coisa para explorar daquilo que é invisível aos nossos olhos e que muitas vezes nós atribuímos a um fenômeno espiritual. Talvez daqui a 100 mil anos, hoje, aquilo que a gente considera espiritual seja visto como uma coisa normal, científica e comum, como é a eletricidade. Tá? Se a gente mostrasse eletricidade para o homem das cavernas, ele ia ficar com medo, ele ia ficar espantado, ia achar que era algum deus malvado. Tá? Enquanto que hoje não, hoje é uma coisa natural, normal. Tá? E uma coisa que eu sempre falo, tá? Olha, vocês estão cada um no seu espaço, na sua casa, eu estou na minha casa fazendo essa live, tá?
E a gente não para pensar como é que minha imagem vai parar aí no seu celular, no seu computador. Né? A gente não para pensar e criticar o arquivo que sai do Bluetooth do meu celular para ir para o seu. Por onde é que foi esse arquivo? Tá? Como é que uma coisa sai de um celular e vai parar no outro? A gente não questiona esse tipo de coisa. É engraçado, porque é da tecnologia, é uma ciência exata. Então, por mais que eu não entenda aquele funcionamento, eu sei que tem uma explicação racional e científica para o funcionamento do Bluetooth. Tá? Será que não existe também explicações que sejam voltadas à razão e à ciência, né, para os fenômenos espirituais? Eu acredito que sim. Tá? E digo mais uma vez, tá? As pessoas que passam pela experiência não querem respostas prontas, tá? Como elas, quando elas vivenciam símbolos, elas querem efetivamente buscar as suas próprias respostas, tá? E é isso. Mitologizar. Então, assim, pegando tudo isso que eu falei para vocês até agora, só ver a colocação aqui da Rosinha. Ah, Rosinha, minha querida Marli, talvez seja biológico demais, mas tem a glândula pineal lá no cérebro que, frequentemente, pelos espiritualistas, ela é considerada a glândula da mediunidade. Né? Ela tem a ver muito com o desenvolvimento da sexualidade, aquilo. Mas antes, né, acho que na infância, tem muito espiritualista que considera que aquilo tem até alguma coisa da mediunidade. Eu não vi muitos estudos biológicos, tá? Mas psicologia, você sabe, Marli, a gente não dissocia corpo e mente. Uma coisa sempre tem ligação ou referência com a outra. Né? Então eu tenho certeza que tem alterações aí que são importantes, tá? Eu teria que também rever alguns estudos dos neurologistas que eu peguei sobre isso, tá? Principalmente quem estudou coma vai muito por aí, né? Mas a concentração deles é muito mais em drogas, né, ou coisa que poderiam induzir uma EQM do que efetivamente uma alteração neurológica, por exemplo, tá? Mas realmente a gente nunca pode associar, nós somos seres totais. Eu não posso separar corpo da mente, eu não sou uma coisa ou outra, eu sou as duas sempre ao mesmo tempo. Tá? Então, mitologizando, tá? Enquanto Jung aponta o inconsciente como um mítico país dos mortos, eu aqui humildemente planteio que a EQM é um caminho para atravessar o mesmo país. Tá? Então, o que é o inconsciente, gente? A gente não sabe direito. Ele é um universo interno, mas onde ele começa, onde ele acaba, é como o universo espacial, do espaço sideral. A gente não sabe bem, a gente não sabe o total sobre aquilo. Tem muito conhecimento sobre o universo, né? Na astronomia, na física, né? Mas não se sabe o todo, nem a sua origem. Temos a teoria do Big Bang, mas ainda nós não sabemos a questão do começo, do fim, da origem, né? Não dá para cravar que foi o Big Bang e acabou. Da mesma forma que eu posso dizer, foi Deus e tá bom assim, vocês têm que acreditar, tá? Não pode ser assim. Mas eu vejo a QM como justamente um caminho, assim, como uma ponte que se abre ali, como um caminho que fala, olha, vai nessa região aqui, né? A região que inconsciente sabe o que é a morte, mas que você conscientemente não sabe, né? A EQM abre um caminho ali, né? Para que se possa efetivamente chegarmos a explorar esse país, tá? E eu estou tentando aqui meio que mapear na minha tese, tá? E o que é o mitologizar, então, tá, gente? O mitologizar, que é uma expressão cunhada pelo Jung, denota o exercício para estimular o lado mítico das pessoas. Mítico, não místico, tá? Mitologizar, então, assim, vejam que os mitos, assim como os contos de fada, são ações altamente criativas, né? De grande produção da criatividade, né? E de valorização. Então, quando a gente vai muito para o racionalismo, a gente perde isso. Eu vejo isso em consultório. Tem gente que eu atendo, que eu já atendi, que é super racionalizado, principalmente os homens. Né? É só trabalho, então às vezes são de áreas de exatas, né? E eles têm muita dificuldade realmente com a parte criativa da vida, com a parte afetiva, né? Então, muitas vezes as dificuldades, os desafios terapêuticos dele, aqui, acho que eu caí de repente, tá? Deve ter dado uma hora, muito provavelmente. Né?
Então, assim, gente, é botar o inconsciente para funcionar. Tá? Nós não gostamos muito. Eu conheço muitas pessoas que não tem, a gente não gosta muito de ter contato com o inconsciente, porque as nossas dores estão lá, aquilo que a gente não quer enxergar está lá. Quer dizer, é um pouco também que todo mundo conhece mais ou menos no senso comum. Aquilo que a gente não gosta é empurrar para debaixo do tapete, né? São as famosas repressões inconscientes do Freud, né? Então é meio doloroso muitas vezes explorar, mas ele é ao mesmo tempo muito interessante, enriquecedor, salutar e terapêutico, porque o enfrentamento de si mesmo é se resolver, e resolver os próprios problemas, tá? Então hoje o homem moderno ele tem medo de ir para esse ambiente que acho que dá até uma sensação de destruição, de morte. Na minha última live eu falei sobre isso o arquétipo do mar mesmo, né? Das nossas agitações, o mar como inconsciente, nem né? Está calmo ou está em tormenta, né? E não dá para ver o que tem no fundo do mar, e tem animais enormes e perigosos que vejam como estimulavam a imaginação dos marinheiros antigamente, inventavam monstros marinhos e seres míticos no mar, justamente por causa dessa estimulação, né? Então a gente tem esse medo, né, de ser engolido pela baleia, que é o grande perigo inconsciente. Eu falei sobre isso na minha live sobre Star Wars da jornada do herói, tá? Então é uma área muito desconhecida que a gente precisa aprender a pensar, que a gente precisa aprender a explorar para poder se conhecer e para ser uma pessoa psicologicamente mais saudável, tá? Tendemos a negar a sombra, é isso mesmo, tá? É bem por aí, Glau. Né? Agora, só para a gente finalizar, né, porque até já ultrapassei o tempo, gente, ficou faltando falar da projeção antropomórfica. Tá? O que é uma projeção antropomórfica? Antro de homem, né, o amorfo, morfologia, diz respeito à forma. Né? Então nós temos sempre a tendência de projetar no mundo ou nas pessoas o nosso próprio mundo interno. Né? Então, quando eu me apaixono, eu projeto o meu ideal de mulher naquela mulher em que eu estou projetando, tá? Tem pais que projetam as suas expectativas, as suas frustrações nos filhos, a fim de que eles realizem por eles, né, essas coisas e os tirem da frustração. Né? Isso são formas de projeção. Então, eu tenho o meu mundo humano, um mundo que me cerca, o meu mundo interno, eu tenho essa tendência a projetar. Tá? Então, quando eu vejo um filme, por exemplo, como O Nosso Lar, que é um filme espírita, né, de uma obra famosa, do Chico Xavier, para quem conhece, né, a primeira e mais famosa do André Luiz, a representação ali das cidades, dos transportes, pode ser considerada uma projeção antropomórfica. Né? Então, eu vejo esse mundo espiritual de acordo com os meus olhos, né? O que pode ser, inclusive, o significado do sonho. Por que às vezes é um elemento confuso ali? Porque o sonho ele não vem na forma direta, ele vem na forma onírica, simbólica. Tá? Então, a vida após a morte é exatamente como as pessoas que passaram pela EQM estão trazendo? Né? Ou, ou é uma projeção antropomórfica nossa? Essa é uma dúvida que vai ficar, tá? Mas eu acho que a projeção antropomórfica é a melhor explicação psicológica para as imagens, tá? A experiência ainda tem bastante para a gente explorar, tá? Mas eu acho que por hoje é isso, gente. Então, é para a gente também não estender demais, não ficar muito longo, muito cansativo. Mas como eu disse, eu vou voltar em pelo menos aí mais duas lives aí para falar de QM, espiritualidade e individuação com vocês. Inclusive aprofundando mais a questão da espiritualidade e da individuação. Tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Ai, Marli, obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Valeu, Glau. E vamos trabalhar lá a nossa live da Branca de Neve. Valeu, Láudio. Ah, espero que você venha mais, Inspira.
Legal, ó, bacana que vocês também interagiram entre vocês na live. Gostei, gostei mesmo. Tá bom, gente. Então tá. Valeu mais uma vez, tá? Lembrando que vai pro Psicoflix e também fica aqui no IGTV para quem quiser rever ou indicar aí para os amigos, tá? Salvem, compartilhem, curtam, tá? Sempre me ajudem aqui, vocês ajudam muito a manter esse sonho vivo, tá? Oh, muito bom, Glau. Vamos fazer uma grande live aí sobre a Branca de Neve, tá? Personagem legal e famosa. Tá bem, minha gente. Obrigado, um abração a todos vocês e obrigado por prestigiarem mais uma vez, tá bom? Vai sim, Daniela. Quero ver lá. Bye, bye, pessoal.